Vamos lá. Boa noite, pessoal. A gente está realizando os ciclos, né, de palestras em lives da UNEB do Campus 21. É uma iniciativa do Diretório Acadêmico. Né? Hoje o Diretório Acadêmico é formado por Amanda, presidente, Ana Beatriz, vice-presidente, Andréia, primeira secretária, Tayana, segunda secretária, Érica é o primeiro tesoureiro, Tamires, segunda tesoureira, e Simone na comunicação e eventos. Então, o DA organizou, teve essa ideia para manter, né, os discentes na ativa, passando alguma coisa para cada um que está assistindo e tentando levar para dentro de casa um pouco de conteúdo, né, para que a gente não fique durante essa quarentena parados de tudo. Então, esses ciclos vão contar para a certificação. A cada 3 palestras, você tem direito a um certificado de 4 horas. Né? A gente está abrindo aqui com a professora Andressa, que é professora do nosso campus. E durante essa semana terá mais 2 palestras. Tem mais uma dia 7/9 e uma dia 9/9. Então, quem assistir essas 3 palestras vai ter direito a um certificado de 4 horas. Para ter direito ao certificado, quem estiver entrando agora e ainda não se cadastrou, no link da bio dessa página, né, de administração, tem lá um link para você se cadastrar. Realizado o cadastro, vai ter um momento aqui do nosso bate-papo, da palestra da professora, em que vai ser aberto nos comentários para que vocês informem o nome completo, certo? Então, breve a gente vai começar aqui com a professora Andressa, que é quem está abrindo, né? Ela que é mestra em... Fala um pouquinho, Andressa. Economia Economia regional e e políticas políticas públicas. públicas, não é isso? Pela UESP, correto? Isso. E é nossa professora aqui do curso de administração no Campus 21, né? O pessoal que é do campus já conhece de longe aí a nossa professora. Ela também deu aula em outras instituições aqui na cidade de Piauí e vai abrir esse ciclo com a gente, falando um pouco do tema administração do tempo e os desafios na quarentena. Né? Então, professora, sinta-se à vontade. Né? Acho que se quiser se apresentar ainda mais, fique à vontade e pode começar também com o tema. Qualquer coisa, estou aqui para ler os comentários do Certo. pessoal ou realizar alguma pergunta. Tá bom, então. Gente, boa noite para todo mundo novamente. É um prazer estarmos aqui iniciando esse ciclo de palestras. Léo já apresentou, já falou um pouquinho, mas é importante ressaltar que essa iniciativa veio por parte do DA, diante de uma solicitação, para quem não está ambientado com as siglas e linguagens do mundo acadêmico, o DA é o Diretório Acadêmico do curso, no caso, que é o de administração do Campus 21. Então, no chamado que o coordenador do curso fez para que existisse uma mobilização por parte dos alunos, para que a gente continuasse produzindo e, pelo menos, ocupando a mente de uma forma produtiva, já que nós estamos em isolamento social, mas nós não estamos de férias. Então, é importante, sim, a gente manter esse vínculo e essa produção de conhecimento, nem que seja uma reflexão crítica, ou um debate, ou produções de trabalhos científicos, projetos de extensão e por aí vai. Bem, acho que todo mundo me conhece, estou feliz também com o número de participantes da live, acho que para começar já está muito bom, né, Léo? Verdade. 40 pessoas aí com a gente acompanhando. Espero que vocês aproveitem os momentos que a gente vai ter aqui, que é uma troca. Eu só vou mediar alguns pontos, mas todo mundo pode participar sim. É só se inscrever, mandar a mensagem que o Léo vai estar organizando esse momento de fala posterior. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a gestão do tempo. Nós estamos num contexto que pegou muita gente de surpresa, né? O mundo inteiro está reavaliando hábitos, costumes, e a gente tem percebido que isso tem afetado realmente a nossa vida.
a nossa vida por completo. Não só no aspecto profissional, mas familiar, todas as nossas relações foram impactadas com o advento dessa pandemia. Por mais que a gente tenha sido pego de surpresa diante da gravidade que a Covid trouxe para a nossa realidade, nós tivemos um tempo de programação que pode ser considerado curto, mas que foi realmente útil, em comparação com a China, por exemplo, que foi pega realmente de surpresa, né? Foi um país, uma nação, que teve que lidar de uma forma muito mais rápida com tudo que aconteceu. Como é um país desenvolvido, que tem uma infraestrutura básica consolidada, a gente percebe que o tempo de recuperação foi muito rápido. Enquanto os outros países, como a Itália, que é o exemplo mais crítico que a gente comenta sempre, né, está sempre aí no foco das discussões, acabou não prestando atenção para essa realidade e a gente viu o desdobramento em milhares de mortes num período muito curto de tempo. Nós, aqui no Brasil, tivemos todos esses exemplos e adotamos, apesar das ressalvas e dos conflitos no ambiente do governo federal e trocas de ministro, mas a gente tem observado que a recomendação da OMS está sendo seguida não apenas por uma postura dos nossos gestores, mas principalmente eu acho que uma atitude da população. As pessoas estão percebendo que é algo sério, que a gente não pode brincar. Ainda assim, tem muita gente que está levando, né, no descrédito. Mas o que acontece? A gente tem, então, a realidade no nosso país de 110 mil casos confirmados, 45 mil recuperados e aproximadamente 7.500 mortes. Então, a gente percebe que isso ultrapassou aquela ideia de que é só uma gripezinha e realmente trouxe desdobramentos que a gente tem visto. Por exemplo, as empresas, as marcas e até mesmo nós, enquanto profissionais ou estudantes, tudo foi alterado. E aí o que a gente percebe que são novos hábitos surgindo. Por exemplo, quem diria que a televisão seria hoje um dos veículos de maior entretenimento para as pessoas? Se a gente perguntasse isso há 5 meses atrás, qualquer estudioso, qualquer profissional de marketing jamais imaginaria. Mas hoje, dada essa circunstância, a gente tem visto o aumento no tempo do telespectador em frente à TV, ampliou em média 1h30, que era uma coisa que a gente estava muito acostumada a fazer no nosso smartphone, né, no nosso celular. Tem acesso à Netflix, tem acesso a todos os aplicativos, e aí a gente se entretinha ali, usava o Instagram, o Face, as mídias sociais, e muitas pessoas já nem tinham o hábito de usar a televisão como um meio de entretenimento. Mas hoje a gente já vê essa mudança. Por exemplo, também que a gente pode usar como marcas que estão refazendo todo o seu marketing. A gente tem o exemplo das Havaianas. Porque hoje, qual é a pessoa que vai comprar um sapato, um salto, uma bota, São João, teoricamente chegando, o período, né, do São João chegando, mas ninguém vai realmente adquirir esses produtos, esse tipo de consumo. Então, existe um mercado muito maior para itens básicos, essenciais, ou que tragam conforto para o consumidor, do que exatamente apenas um produto estético, porque a gente tem visto que o essencial realmente é o básico. Assim, o essencial é invisível aos olhos, como diria, né, o Pequeno Príncipe. Então, a gente tem toda essa reformulação dos hábitos. Eu, para ficar em casa, não vou precisar de um salto, eu vou preferir uma havaiana, um chinelinho confortável. E por aí vai. Então, esses novos hábitos que foram surgindo
trouxe também esse novo posicionamento das marcas, até mesmo na forma de apresentar ao consumidor a necessidade de utilizar os seus itens. A gente está agora num período festivo, que estamos chegando aí no Dia das Mães. E o posicionamento das marcas tem sido muito de não agressivo. Então, até porque a gente não pode ter aglomeração. É recomendável que não exista, né, aglomeração nas lojas, nos ambientes abertos, públicos ou privados. Então, as marcas estão fazendo um marketing totalmente diferente. Eu estava assistindo um podcast que falava exatamente sobre isso, que marcas como Pão de Açúcar, Natura e várias outras empresas redirecionaram todo o material de publicidade para esse período diante desse contexto. Até porque as pessoas também, os consumidores, estão buscando das empresas, das marcas, essa responsabilidade social, de você perceber que eu estou comprando, né, agora mais do que nunca, eu estou consumindo de uma marca que respeita, que entende que esse momento é muito crítico, que está tendo uma resposta em relação aos seus funcionários de uma forma de confiança, de segurança, de assegurar o trabalho digno dessas pessoas que compõem, né, que fazem a empresa funcionar. Então, toda essa nova configuração de mundo altera também os hábitos de consumo. E aí a gente sabe que a pandemia, por outro lado, também trouxe para a gente uma sensação de muita insegurança e ansiedade. É tanto... Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou te ouvindo. Ah, tá. Ficou um pouquinho mais baixo. Tá ouvindo, Léo? Ficou um pouco mais baixo, mas não sei se é só para mim. Pessoal, o áudio de vocês está normal? A fala da professora está normal para vocês? E o meu também, não sei se o meu tá ok? Eu acho que tá. Alan sinalizou ali. Pronto. Então, assim, essa insegurança e essa ansiedade faz com que a gente tenha caia o rendimento que a gente teria habitualmente se estivéssemos no nosso ambiente de trabalho ou de estudo. E isso eu falo como uma forma até mesmo de desabafo, né? Todo mundo está sentindo isso. É real, a gente se preocupa mais, a gente fica tenso, nem todo dia a gente consegue corresponder às nossas atividades como gostaria. Então, tem dia que a gente produz mais, que a gente é mais ativo, tem dia que a gente, né, fica mais quieto, não consegue ultrapassar esses limites aí do medo, da insegurança. Mas a gente precisa tentar sair desse lugar que é perigoso e que eu acho que posteriormente, nos ciclos seguintes, haverão falas sobre essa questão da saúde mental, e a nossa professora Antônia depois pode muito bem colaborar com a gente nesse sentido, para a gente pensar que a pandemia traz novos aprendizados para a nossa vida, não só profissional, mas principalmente a vida em sociedade. Existem estudos e tendências que apontam que nós não seremos mais os mesmos após essa pandemia. Então, muitas configurações irão ser alteradas mesmo, tanto no sistema capitalista, mas também, principalmente, nas relações intra- e interpessoais. Mas vamos lá, vamos entrar para o ponto aí do tempo. O conceito de tempo. A gente trabalha com o tempo enquanto um elemento singular. É ele que regula as nossas atividades, nossas tarefas, nosso compromisso. E é insubstituível, né? O tempo é uma medida única que nos orienta durante toda a vida. Ao mesmo tempo, ele pode ser um aspecto considerado, um fator considerado limitante. Porque
é a mesma relação da coragem do medo, né? O medo é importante para a gente cuidar mesmo até da nossa própria vida, garantir a nossa sobrevivência no mundo. E o tempo também. Ele é limitador porque ele estabelece ali limites para que você consiga prosseguir, planejar, se organizar. Então, tudo é medido através do tempo, nesse espaço que a gente tem de vida. O espaço cronológico, mas também das nossas atividades. E tudo isso, para a gente conseguir executar, ter uma qualidade de vida e executar as nossas tarefas nas áreas diversas, profissionais, pessoal, familiar, a gente precisa trabalhar com a ideia de tempo útil. Ou seja, como é que eu faço que o meu tempo, faço com que o meu tempo seja produtivo? Como que o meu tempo ele vai estar trabalhando ao meu lado para que eu consiga bons resultados? Quando a gente não tem essa ideia de tempo útil, você observa que você tem uma postura reativa. O que isso significa? Você nunca consegue alcançar realmente objetivos no seu planejamento. Você acaba apenas trazendo respostas ao que lhe é apresentado, ao que lhe é imposto. Isso traz uma dificuldade para que você consiga ter foco, disciplina no alcance das metas. A gente trabalhando com o tempo, a gente está trabalhando com essa noção de ser produtivo, de ser eficiente e eficaz. Outro aspecto que vai impactar no nosso dia a dia, quando a gente não trabalha com a ideia de tempo útil, é a sobrecarga. E aí a sobrecarga vai desencadear várias doenças psicossomáticas e até mesmo acúmulo de funções que faz com que você não consiga mais desempenhar a sua atividade de uma forma esperada. Então, aquele comportamento, aquele desempenho, né, as avaliações de desempenho são feitas e que nos ajudam a perceber como que o funcionário, como que o colaborador, ele está respondendo às demandas que são a ele entregues e a qualidade que ele produz acaba sendo afetada. Então, a sobrecarga é outro fator que vai impactar diretamente a saúde do trabalhador e os resultados desse trabalhador no alcance dos objetivos organizacionais. E outro aspecto que vai atrapalhar muito a nossa noção de tempo útil é você não ter propósito. A falta de propósito faz com que esse tempo que você teria para produzir, para trabalhar, para aproveitar de uma forma produtiva, seja perdido, esse tempo seja realmente desvalorizado. Então, sem o propósito, você não consegue trabalhar com os outros aspectos, né? Então, é uma somatização. Você se torna uma pessoa reativa, ao mesmo tempo você fica sobrecarregado e, obviamente, sem um foco, sem uma meta a alcançar. Tudo isso vai impactar, como a gente falou, na qualidade de vida do trabalhador. Mas quando eu falo do trabalhador, já que a gente está usando os termos administrativos, é para qualquer ambiente organizacional. O ambiente organizacional pode ser uma empresa, uma escola, uma igreja, uma comunidade, enfim. Qualquer ambiente que você trabalha com as noções de produtividade, de relacionamentos interpessoais, de resultados, sejam eles com fins lucrativos ou não, você está trabalhando com as noções de ambiente organizacional. Então, obviamente, você pode adaptar aí as minhas falas quando eu digo trabalhador, colaborador, para a sua realidade.
E aí, na administração do tempo, a gente tem alguns conceitos, alguns teóricos que falam sobre esse assunto, né, com alguma abordagem diferenciada, mas convergente. Drucker, ele fala o seguinte, que toda atividade requer tempo para ser realizada. Obviamente, né? Desde o momento que a gente nasce, a gente já está lutando contra o reloginho do tempo. A gente não sabe se a nossa vida vai durar 80 anos ou se a gente vai ter uma vida ali breve, de 20, 30 anos. A gente sabe que o relógio já começou, já deu start. Então, a gestão do tempo vai consistir exatamente em... Vou ler aqui na íntegra só para a gente não perder nenhuma palavrinha importante. Ó. A gestão do tempo consiste em colocar as ações planejadas na perspectiva temporal, transformando-as em atividades e compromissos voltados para o alcance dos objetivos e resultados esperados. Então, a gente tem o tempo, disciplina, se a gente fosse pegar palavras-chave numa nuvem e fizesse aquele quadro estatístico, então a gente faria. Exatamente. Então, a gente usaria ali as palavras gestão, tempo, disciplina, objetivos. Essas 4 palavrinhas nos ajudam exatamente a criar um horizonte, o que a gente precisa ter o foco, né? Então, a gente consegue criar um horizonte, um caminho e o objetivo final. Essas noções que eu estou falando aqui na administração do tempo tem muito a ver com quem já lembra aí das aulas de gestão estratégica de pessoas, quando a gente fala sobre planejamento estratégico, é a mesma correlação que a gente poderia fazer com as noções de visão, missão e valores. Então, a visão é onde eu quero chegar, a missão, a minha razão de ser, e os valores, aqueles pilares que norteiam a minha existência, a minha vida. É esse mesmo pensamento que a gente tem quando a gente avalia a administração do tempo. Gerir da melhor forma os meus recursos, as minhas condições, a minha realidade atual para alcançar um objetivo específico. Tudo isso trabalhando com disciplina, com foco, né? Sem sobrecarga, utilizando o tempo útil da melhor forma possível. Então, nós temos aqui também outro conceito de um teórico chamado Covey. Ele fala assim, existem 3 grandes aspectos. A decisão firme de requerer controle efetivo sobre o tempo. Então, a gente precisa realmente ter uma postura que nos ajude a controlar, a organizar esse tempo disponível. Até porque a gente está falando do tempo, mas o tempo, essas 24 horas que nos são dadas, precisam ser equilibradas entre o que eu durmo, entre o que eu uso para me alimentar, entre o que eu uso no meu deslocamento do meu trabalho para a escola ou para casa, e o que eu vou precisar fazer no tempo produtivo, além das minhas necessidades mesmo assim de escape, de oxigenar a mente para você ter também um olhar criativo e conseguir fazer novas atividades e ter um pensamento arejado, né? Então, tudo isso aí é o controle do tempo. O segundo aspecto que Covey traz é priorização das atividades por importância. Então, eu listar por ordem de importância aquilo que é mais urgente, aquilo que eu preciso fazer com maior praticidade ou com maior cuidado. Quais são as atividades e quais são os prazos que eu tenho para entregá-las? Nem toda atividade você vai conseguir no seu ambiente de trabalho, de estudo, seja qual for a sua realidade, nem toda atividade você vai conseguir fazer com todo o esmero possível, com todo detalhamento. O que você precisa é trabalhar a questão de prazo, né? O tempo que você tem disponível e os prazos a serem alcançados. Não estamos falando aqui da questão do desleixo, não. É você atribuir a energia
certa, a dose certa de energia para cada atividade que você tem ao seu alcance, que você precisa entregar. E a outra noção, o terceiro pilar que Covey traz é o exercício da disciplina, da perseverança, da integridade de hábitos positivos. Tudo isso te dá uma substância para você conseguir realizar, utilizar o seu tempo útil de uma forma bem gerida. E aí a gente pode falar, quando a gente pensa em hábitos novos ou hábitos positivos, a gente consegue pensar também, trabalhar com as ideias de decisões e hábitos. Aproximadamente 50, quase metade, né? São 40% das nossas decisões diárias não são exatamente tomadas assim de uma forma consciente, acaba sendo um hábito. Quando isso se torna um hábito, você já faz inconscientemente. Então, preste atenção na sua rotina. Você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você não precisa colocar na agenda lá, eu vou levantar e vou primeiro ao banheiro, vou fazer minha limpeza, minha higiene pessoal e depois eu vou fazer as outras coisas. Não, automaticamente você acorda e você já tem ali um hábito definido. Então, 40% das nossas decisões diárias se referem a hábitos. Mas para criar hábitos, aquele autor do livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg, acho que é assim que fala, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que existem 3 condições para que um novo hábito seja gerado. O primeiro é a deixa, que é como se fosse o gatilho. Então, você precisa desse start para começar, né, a fazer a nova ação. E aí, o segundo aspecto é a rotina. Tive a deixa, tive o gatilho, faço dessa atividade uma rotina e o ciclo que fecha, o ponto que fecha esse ciclo é a recompensa. Essa recompensa pode ser uma coisa simples, pode ser apenas aquela sensação boa, aquele sentimento bom que você tem em relação àquela atividade que você está fazendo. Ou, sei lá, você atingir um objetivo pessoal e por aí vai. Quando você consegue sincronizar esses 3 aspectos, da deixa, do hábito e da recompensa, você cria, então, um novo hábito. É isso que Charles está falando no livro, né? Aí ele faz comparações, por exemplo, com a utilização da pasta de dente, do creme dental, que antes os americanos, apenas 5% dos americanos utilizavam creme dental. E aí, 20 anos depois, 65%, né, diante do posicionamento estratégico das marcas, eles começaram a utilizar e hoje o mundo todo usa, né? É difícil a pessoa que não utiliza o creme dental. Nós temos hoje um novo nicho de pessoas que trabalham, não é que trabalham, né? Mas que consomem produtos de origem vegana, né? Totalmente vegetal, e aí já é um outro perfil de consumidor, mas que todo mundo utiliza, né? Quem tem acesso realmente virou um hábito para qualquer ser humano. Então, aí ele faz esse comparativo no livro exatamente dessas três engrenagens. Antes as pessoas não tinham hábito, então eles começaram, a deixa foi apresentar que os dentes amarelados não eram bonitos, não eram agradáveis, que os dentes mais brancos eram esteticamente bonitos, que isso te proporcionava vantagem diante de quem não tinha os dentes brancos, os dentes mais claros. E aí, então, você cria, né, a vontade de utilizar aquele produto, a vontade de iniciar aquela atividade, aquela ação. E aí a rotina é automaticamente escovar os dentes, realizar a utilização do creme dental
E a sensação de recompensa era aquele hálito, aquele frescor bom. Então, sempre está vinculado a pasta de dente com gostinhos, né, de menta, com esse aroma que é gostoso de refrescância. Uhum. E aí, nas adaptações do produto, eles fizeram o quê? Eles acrescentaram quimicamente, né? Não sei os termos exatos, né? Não sou dessa área, me perdoe quem tiver aí de química, mas acrescentaram elementos químicos para que houvesse a espuma e essa sensação de limpeza também, que isso agrada a gente. A gente não precisa da espuma exatamente para limpar, não. É só aquela sensação de recompensa que a gente sente. Ah, se está espumando é porque está limpando. Basicamente isso. Então, ele traz esses aspectos para ilustrar exatamente a nossa mudança de hábito, a criação de um novo hábito. E aí a gente pode usar esses mesmos elementos, por exemplo, para criar um novo hábito quando alguém está querendo emagrecer, perder uns quilinhos. O que a gente pensa, né? Ah, assim que eu sair do trabalho, assim que eu sair da escola ou da faculdade, eu vou para a academia. Então, essa é a deixa. Sair da faculdade, sair do trabalho e ir para a academia. E aí você começa essa nova atividade, se é uma corrida, se é a musculação, se é o crossfit, e depois que você realiza essa atividade, você sente aquela sensação boa, a endorfina ali no seu corpo, ou então você pensa assim, a minha recompensa vai ser criar esse hábito até eu conseguir emagrecer tantos quilos para caber naquele vestido de madrinha que eu vou ser do casamento da minha amiga. E aí depois que você cria, que isso se torna um hábito, você já participou do casamento, já teve a sua foto bonita garantida no vestido bonito, mas aquilo te fez bem, então você continua. Esse é um novo hábito formado. E aí a gente precisa tentar adaptar esse novo hábito para a nossa realidade agora, né? Diante da pandemia. Por que a gente fala isso? Porque agora a gente está sendo obrigado, que antes era uma modalidade de trabalho, lá nas nossas aulas de gestão de pessoas a gente também falava sobre isso, mas era um espaço muito pequeno do nosso conteúdo programático para falar sobre home office. E hoje não. Hoje todo mundo está sendo obrigado, né? As pessoas que não estão, infelizmente, trabalhando em home office, na sua maioria, estão sendo demitidas dos seus postos de trabalho. Então, aqueles que estão ativos e que precisam realmente trabalhar ou estudar, estão se adaptando a essa nova realidade. Aí os estudiosos, as pessoas que trabalham que já estão habituados, né, com esse estilo de trabalho, sempre falam para a gente criar, para ajudar a gente a criar esses novos hábitos, a gente precisa ter pequenas ações, como, por exemplo, estabelecer um espaço na sua casa, no quarto, não sei onde é melhor para você, que você possa relacionar que aquilo é o seu ambiente de trabalho. Então, você separa esse lugar. Outras pessoas falam sobre você se vestir, se arrumar para o trabalho. Aquele hábito que você tinha de tomar banho, de vestir a sua roupa, sua farda, seja lá qual for a vestimenta que você usa para o trabalho ou para estudo, e continuar com esse hábito para que o seu corpo, a sua mente, até mesmo as pessoas que convivem com você percebam que aquele ambiente, que aquele momento é reservado para a sua produção, para, né, um foco realmente profissional ou escolar ou acadêmico. Outra coisa que é muito importante é você estabelecer a sua agenda, fazer o seu checklist. Primeira coisa que eu faço quando eu começo a trabalhar, antes de começar a responder qualquer e-mail, qualquer mensagem no WhatsApp do seu chefe, do seu colega, coloca aqui na agenda
o que eu preciso fazer hoje, né? Você criando essa programação do dia, vai ser mais fácil de você conseguir alcançar esses resultados. Durante o dia podem surgir novas demandas, mas aí você vai incluindo e vendo, utilizando a noção lá de COE que a gente falou na frente, no início, sobre a importância, organizar com nível de importância, mas não pode deixar de ter essa organização das tarefas agendadas para aquele dia. O home office, que antes era algo totalmente associado a quem era freelancer, a quem trabalhava com publicidade, hoje já é uma realidade de todos nós, né? Então, essa é uma tendência também. Uma das tendências pós-pandemia é a questão do trabalho remoto, do home office, e também a questão de morar próximo ao trabalho. Isso vai facilitar muito as relações trabalhistas e pode ser um fator diferencial mesmo no momento da contratação. No momento da contratação, esse pode ser um aspecto, ou manutenção, né, dos postos de trabalho, esse pode ser um aspecto que vai delimitar ou decidir quem fica com a vaga. E isso também gera uma realidade, essa gera uma realidade de locais, metrópoles, né, de metrópoles, de grandes cidades, como exemplo de São Paulo. Isso a gente já observava. Ou o regime de home office, ou a preferência por pessoas que morassem perto do trabalho, até para evitar turnover e tudo mais em relação a essas faltas que são, às vezes, inesperadas por conta de greves, né, do sistema de transporte, que é bem complexo nesses locais. E uma outra tendência bem interessante, que não é nova, mas que vai voltar com força total agora, é o Shopstream, que é o estilo do Shoptime. Lembram aí das propagandas, daqueles programas inteiros falando dos produtos, apresentando esses produtos, aquelas vozes engraçadas, né? Os vendedores com aquela postura e voz assim para te convencer a comprar. Vai ser exatamente isso. Como, Léo? A Top Term, por exemplo, voz marcante. Isso. Marcante. E de Iraci, né? Eu nem esqueço o nome dela. Iraci, da Top Term. Então, a gente tem essa adaptação do estilo Shoptime de vendas para, agora, plataformas diferentes, obviamente. Fala-se muito do Instagram. Então, o aplicativo de rede social que ainda vai ser muito utilizado é o Instagram para fazer essa mediação, né, tecnológica com o consumidor e com as empresas, as marcas que querem vender, que querem soltar, alavancar as vendas, enfim. Então, essa é uma nova tendência também nesse ideário de home office, de trabalho remoto, de adaptações que a gente vai observar aí com maior frequência, que antes não eram tão comuns assim de serem vistas, né? Eram práticas comuns que a gente via em grandes cidades. Agora não. Qualquer cidade, qualquer localidade, região vai estar trabalhando com isso e a gente vai perceber que isso é muito mais comum. Então, as dicas que a gente vai ter, já vou encerrar para a gente abrir para a troca dos comentários e participações do público. Então, a gente tem aqui dicas. A gente falou sobre a preparação do dia, então estabelecer aquela agenda com os principais pontos que eu preciso tratar. O segundo ponto, acompanhar os prazos e ter, né, esse cuidado de acompanhar. Não consegui terminar hoje, então amanhã eu estabeleço ali a continuidade. E outra coisa que a gente também já trabalhou no conceito de planejamento de atividades, ou de plano de ação. Não dá para você estabelecer prazos estritamente curtos, imaginando que você vai conseguir dar conta de tudo.
as coisas não são assim. Na prática, a gente sabe que quem trabalha com projetos, quem trabalha com prazos, planejamentos, enfim, processos, observa que não é assim. A gente tem realmente uma linha de montagem, um cronograma que precisa ser seguido, mas que o estabelecimento desses prazos vai depender exatamente dessa noção de que eu posso ter algum imprevisto nesse período. Então, planejar minhas ações com prazo ideal, assim, ou numa realidade, né, num contexto realista. Então, a gente tem aí o preparar a agenda, o dia seguinte, o segundo, acompanhar os prazos, terceiro, acompanhar os prazos alheios. Se você trabalha em um ambiente que a sua atividade não é produzida apenas por você, você depende de outros setores ou de outros colegas para executar, para concluir uma determinada atividade, obviamente você precisa estar tanto prestando atenção no que você precisa produzir, no prazo que você tem para responder a essa demanda e também em quem precisa te entregar ou no que você precisa passar adiante. É outra dica. Aí a gente tem a questão de valorizar o seu tempo. Outro ponto importante dentro dessa realidade do home office eu estou ali no meu ambiente de trabalho. Se por algum momento eu fiquei muito, não estou conseguindo mais produzir, não estou conseguindo dar conta ou travei, né? Cheguei ali no looping, não estou conseguindo evoluir daquela etapa. Sei lá, descasca uma laranja, vai olhar o horizonte, conversa com alguém, faz alguma coisa prática que não tem nada a ver com o que você executa no seu ambiente de trabalho, que é só para energizar, oxigenar a sua mente e depois você retorna. Uhum. E a gente tem a ideia também de valorizar o tempo alheio, o tempo das pessoas que trabalham com você e o tempo das pessoas que estão com você em casa. E aí sim a gente vai ter a construção de um novo hábito. Eu acho que tá bom, né? Senão não vai ter tempo que eu vou falar. Eu evitei interromper. Basicamente isso. Eu evitei interromper que eu sabia que ia ter uma aula aí, né? Aí para não atrapalhar tanto a aula, não ficar com tanta interrupção e prolongar o assunto, aí eu deixei tocar tudo para que a gente pudesse abrir para essas participações. Eu vou ler alguns comentários que o pessoal já deixou. E aí depois quem quiser já ir comentando sobre o assunto, que é a administração do tempo, né? Principalmente voltado para esses desafios do isolamento, da quarentena referente ao coronavírus, a essa doença do Covid-19, pode ir colocando aqui nos comentários que a gente vai começar a ler. Né? Como a Alexandre Lira perguntou se já estava aberta a provocações, então esse é o momento. Andressa, alguns comentários aqui. Adriana Tumissa colocou hashtag #ArrasaPrima. Andrei colocou que está melhor que a Globo. Jéssica Well 20. Cadê ela? Deixou aqui, prazer imenso estar te ouvindo, amiga. Egli colocou verdade. No meu trabalho estava tendo sérios problemas devido à sobrecarga. Sugeri um reordenamento de horário e está sendo bem mais produtivo. Michele Sinara colocou a ex-professora aprendendo com a ex-aluna. Professoras com e por amor. Revolucionando, melhorando, mudando e conquistando. Hashtag meu orgulho. Gente, ela foi minha professora de história, maravilhosa, amiga. Beijo. E Rafael Estrela colocou aqui, essa rotina de fazer checklist é massa. Faz uma programação mental e o dia fica mais produtivo. Então, é isso mesmo. Beijo, Rafa. Diretamente de João Pessoa. Tá atravessando as fronteiras aí do estado. Aí. Como você falou, né? O Instagram, ele hoje é visto como uma ferramenta de divulgação e que tem um potencial e um poder de quebrar fronteiras por um baixo custo, às vezes até gratuitamente, que outros meios de comunicação, como a TV, que tem até uma restrição de acesso, né, tem um acesso bem menor, seria muito mais caro. A gente pode ver muitas mudanças referente
essa questão do Covid, e aqui em Piauí, no caso, né, que é o município tipo, centro dessa transmissão, vamos dizer assim, da live, né? Não do vírus, mas o centro da transmissão da live, que a gente pôde realmente ver um certo espanto, algo de inesperado no comércio, na gestão pública. Ninguém tinha esse hábito do home office, ninguém tinha o hábito do homeschooling, né? Que eu particularmente nem conhecia o termo em inglês para o estudar em casa, e está gerando desafios que a gente não está preparado, né? A gente vê que a sociedade, até pessoas, tipo, eu já trabalhei muito com home office por ser da área de sistemas, por ser da área de tecnologia. A gente conhece muitas ferramentas de gestão de projetos, essa questão da gestão do tempo, tanto em projetos quanto em processos, tem ferramentas online, ferramentas gratuitas para você cadastrar equipes. Só que você vê a importância de todo o ambiente, toda a sua equipe estar também adaptada a isso. Porque não adianta numa equipe de 10 pessoas, 2 ou 3 conseguirem trabalhar com isso e as outras não. Então, talvez eu acho que essa transmissão de conhecimento pese mais nesses momentos, né, inesperados, onde algumas pessoas vão acabar se atentando e acho que expandindo mais a mente, abrindo a atenção para o que pode se aprender, para que se trabalhe dessa forma. E é como você falou, talvez até mude, talvez algumas áreas que não eram de home office se tornem agora. Continue com esse processo, né? Devido aos custos de tempo, inclusive, né? Que o tempo de deslocamento em grandes cidades, para quem vive longe, conta muito, é absurdo às vezes. Né? Eu já cheguei a gastar 4 horas de trânsito, 2 de ida e 2 de volta, nesse percurso trabalho-casa. Então, são coisas que no interior você vai acabar valorizando tanto quanto pessoas da capital. Né? Mudou muito realmente a visão da gente e acho que acabou expandindo também a mente das pessoas para várias alternativas. Essa questão da gestão do tempo, como o Rafael colocou aqui, de fazer checklist, e como você falou, citou o livro O Poder do Hábito, eu acho que para a gente mudar realmente, né, grandes hábitos, mudar toda a rotina, eu acho que com pequenas sementes de mudança, acho que a gente vai conquistando. Faz uma pequena mudança na alimentação, faz outra pequena mudança de rotina, de exercícios, faz uma pequena mudança na forma como você realiza o seu trabalho. E quando você vê, somando todas essas mudanças, você tem grandes diferenças referente ao que você fazia há um ano atrás, 6 meses atrás. Acho que o tempo pode variar de cada um, mas no passo a passo eu acredito que dá para ir se evoluindo sempre, na verdade. Né? Tem mais alguma coisa para Isso colocar? mesmo. Ou eu posso ler mais um comentário aqui? Não, pode ler o comentário do pessoal, já falei tanto. Certo. Eu tô te ouvindo bem baixinho, mas eu não quis interromper. Não, mas olha, foi desde aquele momento lá no início. Mas Ah, tá dando para ouvir, tá dando para processar a informação. Mas como o mais importante é o pessoal e eles estão ouvindo, aí deu para tá. tocar aqui. Tem um comentário aqui acho que é de Ana Beatriz. Eu quero comentar. Cadê? Eu quero comentar que está sensacional. Senai 2020.1 também está acompanhando a Andressa. Ai, gente, a minha turma, a gente começou trabalhando com eles no curso de assistente administrativo, mas devido à Covid, o meu contrato foi cancelado e aí eu não tive mais, né, como retornar com eles. Mas um beijo para vocês também, meninas. Saudades das minhas manhãs com vocês. Deixa eu copiar aqui outro. Leandro Machado, professora Andressa arrasa, mas essa administração de tempo é bem complicado e requer muita disciplina. É verdade. Ana Arli colocou, Andressa, você é maravilhosa, sou sua fã, a melhor live da galáxia. Oh, meu Deus. Que linda. Professor Djalma também vai participar com a gente aqui nesse ciclo de lives, né? Em um dos próximos ciclos, Djalma é ele colocou maravilhoso. parabéns, professora.
Deixa eu pegar aqui mais algumas coisas. Vanessa, Eu acho que Vanessa, isso, eu tava vendo aqui agora também. Vanessa colocou aqui, eu e meu esposo pensamos que trabalhar em casa seria super tranquilo, mas o cansaço mental parece que aumentou. Eu gerencio redes sociais e ele professor. Lidar com o inesperado é sempre um desafio. É verdade. Eu acho que É verdade. A gente percebe que, por exemplo, uma coisa é você utilizar o WhatsApp todo dia, tranquilamente, mas quando você precisa utilizar as plataformas de mediação digital, como no caso dos professores, professores do ensino básico, por exemplo, que às vezes nem têm muita habilidade realmente com o smartphone, com o notebook, com tecnologia, acabaram tendo um desafio muito maior. É muito mais cansativo você planejar uma aula, gravar, participar, enviar atividades, do que você estar presencialmente executando aquela função, né? Então, realmente é um desafio e que esses profissionais precisam realmente do suporte, porque senão fica algo assim, uma sobrecarga, fica realmente uma situação desumana para o pro profissional trabalhar e dar conta ainda de dominar a tecnologia. Santos Mande colocou aqui, parabéns, foi uma aula mais que necessária, tudo explicado de forma compreensível aos que estão assistindo. Vale a pena colocar as dicas em prática. Eu ia até te propor, Andressa, para passar para o pessoal. Gente, eu quero desde já agradecer o convite, né, para ficar mediando essa live. Fui convidado pelo pessoal do DA, tá? Eu não estou vamos dizer assim, na organização do evento, mas fui convidado para fazer essa mediação. Eu desde já agradecer o convite. E aí eu te recomendaria passar essas dicas anotadas para o pessoal que está administrando a página. Acho que seria interessante as dicas que você passou no final, colocar aqui, fazer tipo uma listazinha para quem quiser anotar e pôr em prática, né? Para acompanhar no dia a Sim, dia. Acho sim, que posso seria disponibilizar. bem interessante. Crislane Silva colocou, acredito que um dos maiores desafios do home office é para quem tem filhos. Por Verdade, é uma verdade. realidade que isso, mas Quem imagino tem filho se que é bem identificou aí complicado. agora porque entra junto o homeschooling, né? E aí, Exatamente. por mais que se passe o conteúdo, mas você tem aquela questão de se você realmente se propor a acompanhar, vai levar bem mais Sim, horas do que até as 4 horas da escola, do colégio. Porque você começa exatamente. também, essa questão de falta de gestão de tempo, né? Na verdade, já se tornou normal não gerir o nosso tempo. Eu acho, não tenho tanta propriedade para falar, mas acredito que o pessoal da zona rural já tinha mais uma questão de rotina bem estabelecida. Desde épocas do ano, Sim, para plantar tal coisa, para colher, né, qual época é melhor para pesca. E aí no dia já tinha aquele horário certinho para colher leite, ou para colher leite, para tirar o leite, para toda, né, tudo que ia se fazer no dia, acho que ficava bem, no mínimo no dia anterior, era bem definido e bem anotado. E aí eu acho que no mais que eles tinham que lidar era com questão de mudanças de clima, coisas desse tipo que com certeza também aconteciam. Mas no corre-corre da gente já está mais comum, não que seja o ideal, mas já está mais comum não se controlar o tempo. E eu acho que todo mundo vai sentindo isso. E para quem tem filho, quando você se dedica muito ao trabalho, ou se a pessoa estiver trabalhando e estudando, vai se dedicar ao trabalho e universidade, você acaba deixando um pouco esse acompanhamento escolar. E aí quando chega numa situação dessas que você vê as pilhas de atividade vindo, e aí você começa a enxergar onde é que o seu filho tem uma deficiência, em tal ponto, seja de coordenação, seja de escrita, de leitura, por aí vai. Você vai vendo o quanto de coisas você vai ter para acompanhar ali. Então, realmente é mais um fator, né, que a gente, eu acho que vai ter várias particularidades que são comuns dentro desse desafio da quarentena, né? A gente fala de algumas e acaba esquecendo outras, mas realmente vai ter muita gente passando por problemas comuns e diferentes do que às vezes a gente diz que a maioria está passando, mas que alguns outros grupos estão passando. Tem o problema de quem é autônomo e precisa ganhar seu dinheiro, tem o problema de quem não é autônomo, é empregado e tem o medo da demissão, e toda essa ansiedade pelo inesperado, eu acho que dificulta até essa questão do planejamento, de
acalmar a mente e planejar. Não, o que é que eu posso fazer a partir de agora? Com o que eu tenho aqui em mãos, com o que está acontecendo? Qual é o primeiro passo que eu posso dar, né? Eu acho que a gente acaba até se perdendo um pouco nisso. E eu acho que aí é que entra essa questão do cansaço mental que Vanessa citou, porque a gente se sente pressionado, você se sente ao mesmo tempo na necessidade de ser ativo, né, de fazer algo, de aproveitar que está parado, entre aspas, e produzir algo, e ao mesmo tempo aí se culpa por não conseguir, mas também está mais difícil de fazer algumas coisas. Né? A gente não tem acesso a alguns recursos que a gente teria muito mais fácil, com tudo funcionando normalmente. É isso mesmo. A concentração também, né? A gente trabalha muito essa questão de equilíbrio e inteligência emocional, porque não é fácil. Tem dias que a gente acorda bem, que a gente acorda tranquilo, disposto, mas tem dias que toda esse medo, essa insegurança, essa ansiedade acaba vindo com mais força. E aí você tem realmente uma queda na produtividade. E faz parte também, não tem como a gente se cobrar 100%, né, perfeição o tempo todo. Mas é bom a gente ter a ideia do hábito para ajudar nessa construção de uma nova forma de vida e para que seja menos cansativo, menos difícil. Eu só vou ler mais algumas colaborações aqui e Certo. para a gente fechar. Uhum. Cadê? Tamires Machado colocou que é necessário muita inteligência emocional, principalmente para dominar a sensação do pânico e se mostrar autogerenciável, quando na verdade queremos ver as séries da Netflix. Abafa o caso. Então, na verdade, a gente acaba com dois desafios, né? A pressão negativa, vamos dizer assim, que a gente vai sentindo essa pressão negativa de forma mais pesada, vai sendo sugada, a energia da gente acaba sendo sugada, e ao mesmo Sim. tempo tem essa busca da saúde mental até, né? Eu acho que funciona meio que como uma defesa do corpo da gente quando você está sob estresse, e aí ao invés de querer mais obrigações, a gente acaba podendo também correr simplesmente para as coisas que dão um prazer ali para aliviar. Eu acho que foi até, ô, gente, meu pai falando, participando da live, minha irmã também entrou, meu pai também. Beijo, pai e mãinha. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês rapidinho. É, a questão da procrastinação, que foi, eu acho que um ponto que Japa falou também. Gente, Japa refresca o nome, Léo, que eu esqueço sempre, eu confundo. Mas Karine, isso. Karine falou exatamente sobre isso em um comentário, sobre a procrastinação. Aquela questão de você não cobrar perfeição, nível, né, de 100% ali de produtividade o tempo todo, tudo bem. A gente não, realmente, nós não somos máquinas. Mas, obviamente, que a procrastinação também é um perigo. É um perigo porque aí você cai ali, você pode cair numa zona de conforto em não fazer, em não produzir. E aí, para você retornar, é muito mais difícil do que quando você mantém um ritmo, né? Um ritmo de produção, de produtividade. Exato. Eu acho que os extremos, né? A gente vira equilibrista nessas horas, para não pender para nenhum dos dois extremos. É isso mesmo. Cadê? Santos Mande de novo, parabéns com a aula mais que necessária, tudo explicado de forma compreensível aos que estão assistindo. Vale a pena É, colocar as dicas em prática. minha Hã? irmã É? Oi, tá irmã no da professora. intercâmbio. Beijo, Mandinha. Rosângela colocou um ótimo tema, muito bem explicado. Hashtag professora maravilhosa. Nani colocou um passo de cada vez é a chave do sucesso. É isso Né? mesmo. Aí sobre a questão dos extremos também, ele colocou a autocobrança de produtividade em excesso também pode ser um problema, né, como já foi citado aqui. Deixa eu ver mais alguns comentários. Andrei colocou Djalma é fera. Na É verdade, só mesmo. tem fera. Djalma é um monstro. Sou fã desse Já cara. é. Verdade.
É, eu acho que são essas as que foram copiadas aqui. E o da Souza colocou: estou orgulhosa de você, Andressa. Ótima fala. Minha tia! Meu Deus, minha família toda aqui. A família está em peso. Milena colocou: parabéns, ótimas dicas e muito relevante a reflexão. Fale do meu primo Léo aí, que acabou de comentar também, Jefferson. Jeff Jefferson, Calixto. cadê? Acabou de comentar. Eu tinha visto um comentário dele mais cedo. Mas tudo Abração, bem. Lisa. Grandes Isso! observações, show demais. Marcelo Pois colocou é, aqui gente. com a família toda. Para a família toda, Sobre o Ó, deixa eu falar uma aproveitamento. coisa com vocês. Que a gente estava comentando da questão do Instagram e tal. Uma coisa que a gente tem observado é que como todo mundo agora tem tempo extra para ficar, para utilizar as redes sociais, você observa uma queda na influência dos digitais influencers. Então você tem aí a organização que veio sendo tão valorizada nos últimos tempos pelas empresas, pelas marcas, na divulgação dos seus produtos, dos serviços, e que hoje, com essa ampliação da utilização das redes e com mais pessoas dando as suas dicas de uso, do que gostou, se aprovou, se não aprovou, acaba que nesse período da pandemia, os digitais influencers também estão perdendo essa força, né, do marketing digital. São úteis, obviamente, tem muita gente ainda trabalhando com isso, mas a gente observa que até mesmo a postura pessoal diante, né, da pandemia, da situação tão crítica que a gente está vivendo, interfere no rompimento dessas marcas que têm esses contratos com eles, e patrocinam, que a gente tem o caso mais comum, né, recente da Pugliese, daquela digital influencer que trabalha com estilo de vida saudável e tal, e que por uma fala, né, por um comportamento infeliz, eu diria, no mínimo infeliz, acabou trazendo aí até ela desativou o perfil, porque já estava tendo a imagem tão, né, manchada que ela optou por cancelar, por desativar o perfil. Então, assim, a gente, enquanto cidadão, enquanto consumidor, não apenas como produtor de conhecimento ou como trabalhador, estudante, enfim, universitário, a gente, enquanto consumidor, também precisa fazer com que as empresas, né, buscar, cobrar que as empresas adotem a postura que coincide com esse valor de valorização à vida, com esse valor de cuidado, né, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, e exatamente também em quem a gente está seguindo nas redes sociais, que tem tanta força, que eles só estão ali porque tem gente observando, curtindo, aplaudindo. Então, quem são essas pessoas que a gente está dando voz, que a gente está valorizando, que a gente está permitindo que nos influencie? Então, é nesse contexto também que a gente precisa se perguntar, né? Ter essa reflexão crítica. Sim. Egli colocou aqui, verdade, o dia na zona rural é bem aproveitado, parece ser até maior. Fabiola colocou, a criação do hábito precisa de muita disciplina. Difícil lidar com isso em tempos tão difíceis e com muitas distrações. Obrigada, professora linda. E Fabrícia Santana colocou, eu estou trabalhando home office e meu filho pede atenção o tempo inteiro. Desse. Quanto a essa questão que você falou das redes sociais, né? E aí entrando um pouco nessa questão de economia regional, eu não sei se foi impressão
só minha, mas me parece que os canais locais digitais, né, de redes sociais ganharam mais força. Ao mesmo tempo que essas estrelas perderam essa força e que todo mundo começa a produzir mais e até a consumir, né, que está mais tempo no celular, mas parece que quem já tinha dado um primeiro passo trabalhando com essas redes sociais, e aí eu estou tirando, obviamente, IPL como exemplo, pelo que eu estou percebendo, parece que estão conseguindo se sobressair mais, estão aparecendo mais, estão se tornando mais conhecidos dentro de sua própria região. Seja porque todo mundo quer saber as notícias locais, seja pela questão do comércio local agora também, né? A gente tem o pessoal que trabalha com agricultura familiar, vendendo via WhatsApp. Uhum. E ainda está bem dividido. Por mais que hoje o uso de Instagram seja muito maior, mas o Facebook parece que ainda não morreu, né? Porque tem o Facebook e algumas coisas de venda lá, que o Instagram ainda não está com esse mercado dentro dele, vamos dizer assim, tão É forte. verdade. É mais para divulgações, mas não possibilita as compras como o Facebook já possibilita. E o WhatsApp também acaba sendo algo que, por mais que se limite a seus contatos, com exceção dos grupos, né? Em grupo você ainda pega a postagem de outras pessoas, mas ele tem um efeito enorme de multiplicação. A sua mensagem pode não ser vista diretamente por outras pessoas que não fazem parte do seu contato, mas o compartilhamento daquilo via print, via encaminhamentos de grupos, faz tanto uma fake news quanto uma notícia importante se espalharem muito fácil. E aí eu acho que isso deu uma força, virou algo parecido com economia regional, né? Eu acho que o Até seu com o círculo. conceito, até com o conceito, Léo, de economia solidária. Sim, Existe realmente uma tendência de valorização dos produtos regionais, locais. O que a gente observa também é que, infelizmente, o brasileiro tem aquela mania de esperteza, de tirar proveito de tudo. Mas se a gente tiver um espírito de cooperação que é amplamente convergente com a noção de competitividade, porque faz parte do jogo do mercado, você trabalhar com essas noções, esses dois aspectos, você consegue movimentar a economia local, trazer essa dinamicidade e, ao mesmo tempo, fomentar, né? O dinheiro que é produzido ali, ele vai sendo retroalimentado e gerando renda para as pessoas locais, para os mercados, para os empresários, os microempresários, para os MEIs. Então, é importante a gente ter também essa noção. Tanto de quem oferta esse produto, esse serviço, que agora está trabalhando, né, dando a questão do delivery, da entrega gratuita, dependendo da localidade e tudo mais, flexibilizando esse consumo, mas também por parte de quem consome. Se os dois tiverem esse senso, aí a gente consegue manter essa dinâmica econômica no ambiente local, na minha cidade, no meu bairro, né, na minha comunidade. sim. Pessoal, acho que já deu nosso tempo, né? Já são 8h17. A gente vai encerrar aqui. Desde já agradecemos a participação de todos com os comentários, né? Enriquecendo a live. Obrigado também pelos elogios de todos. Quem tiver crítica, manda no privado. A professora Andressa, relembrando, ela falou um pouco contextualizou, né, essa questão do Covid-19, falou um pouco sobre o tempo, sobre a gestão do tempo, né, trouxe alguns teóricos referentes à gestão do tempo, falou do home office e deu dicas também sobre a questão de produtividade durante essa quarentena. A próxima live será no dia 7/5, né, com a advogada Tatiane Machado, ela que é MBA em Direito do Trabalho Previdenciário, e o tema da live dela será as medidas provisórias 927 e 936 no direito do trabalho, né? Qual é o impacto dessas medidas no direito do trabalho. Então, depois de amanhã, dia 7, no mesmo horário, às 19 horas,
Lembrando que esse projeto, né, vai acontecer em ciclos, de 3 lives cada ciclo. Assistindo essas 3 lives, a pessoa vai ter um certificado de 4 horas, direito a um certificado de 4 horas. O segundo ciclo está previsto para o dia 18/5. Mas depois de amanhã, a gente já tem a segunda live desse primeiro ciclo, que é sobre direito do trabalho dentro desse contexto, né, do Covid-19. Agradecer a participação de todos, agradecer a professora Andressa pela disponibilidade e, como todos falaram aqui, por ter passado um conteúdo tão rico para a gente de uma forma simples, né, uma forma agradável de se ouvir. Agradecer mais uma vez ao pessoal do DA pelo convite, né, para esse primeiro ciclo de lives. E, Andressa, suas considerações finais. Também agradecer por todo mundo que acompanhou até o final a nossa live. Agradecer as participações. Dizer que é um momento crítico mesmo, mas que a gente precisa estar mais forte, né, mais unidos do que nunca. É um momento de reflexão, de pensamento, da criação de novos hábitos. E eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente entender que nas crises a gente consegue criar uma noção de autoconhecimento de uma forma muito mais incômoda e prática, que nos ajuda a crescer enquanto pessoas mesmo, enquanto indivíduos. Então, na crise que você percebe no que você é muito bom e naquilo que você está precisando melhorar urgentemente. Então, que a gente possa aproveitar esse momento, esse espaço no tempo, né, na gestão do tempo, para trabalhar a nossa individualidade, para que após o rompimento dessa crise, né, quando essa crise for ultrapassada, realmente aprendizados sólidos permaneçam conosco. E no mais é isso, né? Um fortalecendo um outro, né? Ninguém solta a mão de ninguém e vamos que vamos. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, Boa gente. noite. Até a próxima. Tchauzinho. Até a próxima. Obrigada, Léo. Tchau, professora. Obrigado também.